Nosso tema de hoje é criolipólise, 3 erros que podem impactar nos seus resultados, né? Então a gente vai falar muito aí sobre essa criolipólise, sobre associações. Bom, primeira coisa quando nós falamos em criolipólise, aconteceu um erro comercial muito grande, né? Então a criolipólise ela foi desenvolvida aí em torno de 2005, né? Em torno de 2005 e teve ali seus primeiros estudos. E teve um erro comercial muito grande na criolipólise quando ela veio para o mercado, que era uma super promessa, né? Que era a promessa que faça uma região e perca até 40% ou de gordura. E uma coisa que eu sempre falo é como que os pacientes imaginavam isso, né? Como que os pacientes imaginam na hora que você fala que ele vai perder 40% de gordura. Ele vai pensar assim, nossa, eu vou emagrecer com a criolipólise. Né? E não é bem assim, não é um processo de emagrecimento com a criolipólise, né? Não é esse o propósito. Então eles imaginam isso, então teve um erro comercial muito grande, o processo de venda. Outro erro comercial que teve muito grande em relação à criolipólise e que ainda é cometido hoje é vender somente a criolipólise. Vende somente a criolipólise, tchau, ainda é cometido hoje. Por mais que pareça que não, que é muito falado hoje de associações, por mais que fale sobre isso, ainda cometem muito esse erro. Então esse erro é um erro muito assim, gente, que não deve ser feito, porque só a criolipólise vai gerar resultado? Pode até gerar um resultado. Se a gente pega os artigos então, o artigo deu uma diferença significativa ali, estatística e tal, mas o nosso paciente hoje, ele está muito exigente. E se você faz somente uma criolipólise, demora muito para você ver esse resultado, né? Então, associar técnicas é muito importante. Só que muito cuidado com as associações também, né? Não é qualquer associação, não é qualquer junção de técnica. Aí que eu volto a falar o que eu venho falando muito nesses dias nas lives. Cuidado com o caldeirão da bruxa, que é você colocar tudo dentro de uma sessão só, deixar o paciente ali o dia todo, encher o paciente de sessões, né, de técnicas. Cuidado com isso, porque não é bem assim. Tá? Então eu quero colocar aqui uma imagem aqui com vocês para a gente iniciar. Aqui a gente tem um dos primeiros estudos que foram feitos com a criolipólise, que foi feito ali um estudo em um porco, né, em 2005 pela Zeltic. E através desse estudo aqui perceberam então que na região que tinha feito a criolipólise, né, que colocou essas placas de resfriamento, teve aí então uma redução bem significativa do tecido adiposo. Então teve essa redução. Então a criolipólise ela teve início aí, principalmente dos estudos relatados na literatura de paniculite fria, ou seja, uma inflamação do panículo adiposo que levava à redução de gordura. E através desses estudos, eles começaram então a aprofundar, né, fazer alguns estudos mais detalhados para justamente tentar fazer o quê? Verificar se tinha mesmo resultado na redução de gordura. Então fizeram esse estudo nesse porco, né, em um único porco, e perceberam essa diferença. Então esse foi um dos primeiros estudos aí da criolipólise. Né? Aí a criolipólise ela foi então evoluindo, a gente começou, essa criolipólise ela foi aí propagada, né? Ela foi aí então propagada, foi divulgada, foi difundida e começaram a se vender muito criolipólise e foi, deixa eu parar aqui, e foi onde aconteceu os erros comerciais que eu comentei com vocês lá no início, né? Então teve vários erros aí comercial. E esses erros, alguns perduram até hoje. Hoje, o que mais você escuta dos pacientes? Não, criolipólise, isso não dá resultado não, eu já fiz. Já fiz. Hoje é o que mais se escuta quando você fala em criolipólise. Porque realmente, se você faz só uma criolipólise, esses resultados eles podem ser bem pequenos. Então teve esse erro comercial muito grande. Então, o que eu quero dizer para vocês, cuidado com a forma que vocês vendem o produto de vocês, tá? Isso é muito importante, tá? Então, aprofundando mais um pouco aí na criolipólise, para a gente falar depois desses erros,
A criolipólise, então, ela é uma técnica que gera o processo de apoptose. Então, nós temos, né, 3 rotas aí de eliminação de gordura, e eu venho falando muito sobre isso. Nós temos aí lipólise, nós temos apoptose, nós temos necrose. Na criolipólise, nós temos a rota de quê? Nós temos a rota de eliminação de apoptose como predominante. Não que não tenha outros estímulos, tá? Até tem outros estímulos, como lipólise, como necrose, mas o que predomina na criolipólise é a apoptose. Então esse frio, né, essa célula de gordura, ela vai passar por um frio induzido, né? Então nós temos ali equipamentos hoje, seja de sucção, que fazem a sucção do tecido, ou a criolipólise de placas. Então hoje nós temos essas 2 formas de criolipólise, as 2 formas proporcionam muito bons resultados, e eu sempre falo o seguinte, que vão ter momentos que eu vou indicar mais uma de sucção e vão ter momentos que eu vou indicar mais uma de placas, tá? Então eu gosto de trabalhar com as 2 formas, tanto de sucção quanto de placas. Só que tem que resfriar, e tem muita criolipólise de placas que não resfria. Tá? Então, crioterapia eu faço com gelzinho. Crioterapia eu faço com creme, eu coloco gelo no meu paciente, mas eu não compro uma criolipólise para não resfriar. Então, para mim, uma criolipólise tem que resfriar. A placa dela tem que resfriar. E eu vou mostrar para vocês algumas imagens de câmera termográfica, tá? Daqui a pouquinho. Então, o que eu quero dizer para vocês é que, eu já fui lá para essa parte, né? Que a criolipólise, ela então predomina o efeito de apoptose. Como que acontece isso, Ricardo? Primeiro, assim quando eu faço a criolipólise, eu levo a uma inflamação daquele tecido, pelo frio, porque eu tenho uma inflamação do panículo adiposo. Então, primeiro eu tenho um processo inflamatório. Depois que acontece esse processo inflamatório, essa célula começa a entrar em morte celular. Só que é uma morte celular programada, que é então uma apoptose. Eu tive modificação de estrutura intracelular, tá? Então na apoptose pela criolipólise eu tenho uma modificação de estrutura intracelular que leva à ativação das enzimas caspases. Toda vez que eu ativo essas enzimas caspases, pessoal, eu tenho uma série de reações dentro dessa célula, né? Vou ativar uma série de reações, aonde começa ali então um processo de desmanche celular, uma morte programada. Então é como se essa célula de gordura, né, vamos lá, eu com os meus desenhos, né? É como se essa célula de gordura, olha, ela começasse então a soltar alguns pedacinhos. Estou fazendo aqui, tá? Então ela fosse soltando alguns pedacinhos. Então, olha aqui. Eu tenho aqui a célula normal, eu tenho aqui a célula que entrou em apoptose. Então essa célula que entrou em apoptose, ela começa então a se desmanchar, vamos dizer assim, né? A gerar então esses corpos apoptóticos, ela começa a se desfazer. Só que algo interessante que nós temos na apoptose é que todos esses corpos apoptóticos aqui, esses pedacinhos de células, eles são envolvidos por membrana. Então, quando eu tenho apoptose, eu não tenho liberação de conteúdo, diferente de quando eu tenho outros estímulos. Por isso a criolipólise, ela é interessante porque ela é uma das técnicas mais bem descritas em relação à apoptose, né, que gera esse processo de apoptose, que é essa morte programada. E o que vai acontecer então, Ricardo, com esses corpos apoptóticos aqui? Eles vão ser o quê? Fagocitados. Então, por isso a criolipólise, você não vai ter sobrecarga hepática, tá? Por isso você não vai ter problema se o paciente tem algum tipo de alteração lipídica, hepática, não teria problema você fazer. Mas escuta bem o que eu estou falando. Não teria problema você fazer a criolipólise, mas você vai tratar um paciente que está com alteração do perfil lipídico, que está com alteração das enzimas hepáticas, você vai tratar esse paciente? Eu te faço aí a pergunta, você vai tratar esse paciente? Primeiro você vai ter que investigar e tentar saber o que está levando a isso. O que está levando a essas alterações? É uma alimentação ruim? É medicamento? Você vai fazer só criolipólise? Você não vai fazer outras técnicas? O que essas outras técnicas, quais são os estímulos que essas outras técnicas estão gerando no paciente?
Então, tudo isso é muito importante, tá? Então, vocês precisam avaliar tudo isso, tá? Então, avaliem todo esse processo. Mas, voltando aqui, então, quando eu tenho apoptose, eu não tenho liberação de conteúdo, por isso eu não tenho inflamação. Cada pedacinho de célula desse daqui, ó, ele é envolvido por membrana. Então, eu não vou ter extravasamento de conteúdo igual eu tenho, por exemplo, em necrose. Por isso a apoptose ela é muito interessante. Tá? Então, a criolipólise, o que predomina nela é a apoptose. Tá? Então, é o que predomina na criolipólise. Deixa eu ver se tem alguma imagenzinha aqui para me mostrar para vocês. Tem sim. Ó, aqui nós temos um resuminho aqui desse efeito fisiológico da criolipólise, né? E tem até um artigo aqui embaixo aqui para vocês também. Tá? Então tem um resfriamento que leva a uma paniculite, que leva a uma o quê? A uma apoptose. Então nos primeiros dias que eu faço essa criolipólise, o paciente ele vai sentir dor, rubor, calor, edema, todos os sinais aí de um processo inflamatório. Então é normal isso. Por isso, muito cuidado com as técnicas que você vai combinar, né, que você vai combinar nesse paciente. Muito cuidado com o que você vai combinar. Sabe por quê? Você não sabe como esse paciente vai reagir a esse processo inflamatório que você gerou. Já tive casos, por exemplo, eu estava dando aula uma vez lá em Itabuna, Bahia, né? E um aluno que foi paciente, modelo nosso, ele, assim, a criolipólise deles foi tudo ok, ocorreu tudo bem, não teve nada, tudo tranquilo, só que passaram-se 7 dias, ele estava sentindo ainda os sinais do processo ali inflamatório, ele estava com muito edema, ele estava com dor. Com 14 dias ainda estava e começou a aumentar mais ainda esse edema, e ele começou a dar o quê? Uma íngua. Aí ele foi no médico e tal, né, eu falei para ele, olha, como já começou a passar, né, esse processo aí inflamatório, já fugiu um pouquinho do que é o esperado, vá no médico. Ele foi, tal, o médico falou, não tem nada a ver, tá tudo tranquilo, tal, mas passou para ele um anti-inflamatório. Aí diminuiu esse processo inflamatório, lógico, né? Mas eu quero trazer para vocês aqui esse relato para vocês ficarem atentos com o que vocês vão utilizar depois da criolipólise. Tudo que possa gerar mais inflamação nesse tecido, a gente tem que tomar cuidado. Então, por isso, muito cuidado com o uso de radiofrequência nesse tecido, pós-criolipólise. Eu não utilizo. Imediato, tá, gente? Eu estou falando de uma coisa imediata, ok? Não me interpretem mal. Mesma coisa, hidrolipo. Eu não faço e não indico o hidrolipo no mesmo dia da criolipólise, nem antes nem depois. Jamais, gente, jamais indico. Jamais. E sou contra essa combinação. Totalmente contra. Ah, mas dá resultado. Problema se dá resultado. Não é só resultado. Não é só resultado. Tem um monte de veneninho aí para emagrecer que dá resultado, mas pode gerar um monte de problemas. Então eu não faço. Eu não estou preocupado só com o resultado. A sua preocupação não pode ser só resultado. Jamais. Jamais. Eu não faço. O dia que me mostrarem um artigo científico falando que não tem problema dessa junção, tal, ok, eu venho aqui, peço desculpa, falo, tem uma documentação científica agora em relação a isso. Mas hidrolipo, que já gera um processo inflamatório, e você combinar ele com uma criolipólise, que gera processo inflamatório também, eu não faria essa combinação. Você aplica um soro, e depois você vem com uma técnica que gera um resfriamento nesse tecido, um tecido que está rico em líquido, em água ali, esse excesso de resfriamento ele pode ser maior. E se esse soro tiver ido para a derme e um pouquinho para a epiderme, vou gerar uma queimadura no meu paciente, com certeza. Tá? Então eu não faço de forma alguma, não faço, eu fico até bravo com o negócio desse. É tanta caldeirão da bruxa que nós temos hoje dentro da estética, né? Vai tocando tudo lá dentro e sai a fórmula mágica. Então não é assim que funcionam as coisas, vamos fazer tudo com muita cautela dentro da... Pelo menos tendo um respaldo científico. Não digo que tem que ter documentação científica para tudo, porque não tem. E a prática manda muito. Tem muita coisa que eu faço hoje que é o quê? Que eu vivenciei na prática. Nesses 10 anos ali dentro da clínica.
né? Nesses 7 anos dando aula, vendo um monte de coisas, falando com um monte de aluno, conversando com um monte de profissionais. Então tem muita coisa que é prática, sim, mas a prática sem teoria vai virando bagunça. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Os dois têm que andar lado a lado. Lado a lado, tem que ter pelo menos um respaldo aí. Voltar aqui pra mim, né? Vamos fazer o seguinte, respira, né? Respira, Ricardo, respira, bebe a sua aguinha, ó, na minha canequinha. Respira. Bora lá continuar, que eu tenho muita coisa aqui para falar para vocês. Então, voltando lá no assunto da criolipólise, a criolipólise, eu gosto de combinar, Ricardo? Gosto. O que tem hoje documentado em relação, né, vamos falar assim, documentado cientificamente e que traz bons resultados? Gente, uma simples massagem pós-criolipólise. Tá? Uma simples massagem pós-criolipólise já ajuda aí muito nessa reabsorção do tecido, né? A voltar ali a temperatura, tá? Então é muito importante você fazer uma simples massagem. O que mais, Ricardo? Ultrassom de baixa frequência. Porque o ultrassom de baixa frequência ele tem mais um efeito mecânico. Ricardo, e o ultrassom de alta frequência? Não. Não, porque o ultrassom de alta frequência ele já pode ter um aquecimento maior, né, por conta ali da sua frequência, e o ultrassom de alta frequência também ele pode gerar o que? Modulação do processo inflamatório. Você não quer isso, tá? Então, o ultrassom de alta frequência não, mas o de baixa sim. Ondas de choque, principalmente ondas de choque pneumática, eletromagnética. Então, tem muita documentação em relação a isso, tá? As ondas de choque. Ricardo, carboxterapia. Carboxterapia eu faço depois também. Hidrolipo, eu faço depois de uns 7 dias, você faz essa hidrolipo. Avalie como que está o tecido. Ah, Ricardo, depois de quantos dias que eu vou fazer uma associação? Não sei, depende do seu paciente. O que você deve avaliar? Como que está o aspecto de inflamação no tecido? Como que esse tecido, que esse paciente, o tecido do seu paciente está mostrando para você? Tem sinais de inflamação ainda? Ele está com dor, rubor, calor, edema? Como que está esse tecido? Pergunta para o paciente, conversa, avalie, peça para ele vir na clínica, veja se dá para entrar com o procedimento ou não. Se você acha que ainda não deve entrar com o procedimento, espere mais. Espere mais. Tá? Então, fique sempre atento em relação a isso. Os sinais que o tecido está mostrando para você. Eu já tive pacientes que eu iniciei o tratamento pós-crio com 2 dias, depois que ele fez a crio. Então, depende muito. Ok? Primeiro erro, vamos falar aqui, né? Eu já falei de tanto erro. O primeiro cuidado que você deve ter, na verdade. Quando você for locar um equipamento, muito cuidado. Vou explicar para vocês aqui, ó. Isso daqui é uma placa de criolipólise. O meu rostinho aqui está tampando um pouquinho, mas aqui eu quero que vocês entendam o seguinte. Eu coloquei a placa de criolipólise para resfriar, ou seja, fora do paciente eu deixei ela esfriando ali. E depois eu vim com a câmera termográfica e tirei uma foto. Isso daí, gente, é dentro do copinho da criolipólise. Aqui é uma criolipólise de sucção, tá? Então eu tenho placa de cá e placa de cá. Eu vim com a câmera termográfica e tirei foto de uma das placas. Na verdade, das 2 placas. Essa daqui é uma das placas. Se vocês perceberem aqui, ó, aonde está abaixo aqui de mim aqui, tem aqui, ó, menos 14 graus. Só que do lado que está verdinho, verde aqui, um azul claro, está 14 graus. Ricardo, mas como assim? Essa placa aqui, pessoal, ela tinha que estar toda dessa mesma cor aqui, ó, lilás aqui, ó, esse roxo, lilás, sei lá que cor é essa, né? Essa cor que está aqui, ó, ela tinha que estar toda desse jeito. Então essa placa aqui não está resfriando da maneira com que deveria resfriar. Sabe o que acontece aqui? Você faz a sessão no paciente, você vê resultado? Não, porque vai resfriar só de um lado, ou ela está descalibrada de uma forma que você gera uma queimadura no paciente. Então tem que ter muito cuidado, porque aqui você pode gerar uma queimadura no seu paciente.
porque ela está gelando só de um lado. A outra placa dela estava gelando já de uma forma uniforme, o outro lado da placa. Então no paciente ficou assim, ó. Olha aqui, ó. Isso daqui é lá no tecido, lá no tecido. Vocês estão vendo essa parte superior aqui, onde está 7 graus aqui? Essa parte superior é da placa de cima, que pegou aqui. E essa outra de baixo, olha só, gelou só um pedacinho. A paciente não vai ter, né, esse paciente que não vai ter um resultado totalmente uniforme aqui, porque gelou somente uma parte. Olha, não gelou a parte de baixo como deveria estar resfriada. Então isso é importante demais, Ricardo. Isso é muito importante, tá? Muito importante. Então deixa eu escolher aqui, mostrar outra foto para vocês. Olha aqui, isso daqui, ó, era como deveria ficar. Olha só, isso aqui é no tecido, tá? Isso aqui não é a placa, isso aqui é lá no tecido. Isso aqui é no abdômen inferior. Olha a temperatura que deveria estar, em torno de -4 quando eu tirasse. No mínimo -4, tá? Uma criolipólise boa, a hora que você tira do paciente, tem que estar em torno de -4, -5. Isso daqui eu tinha acabado de tirar. Olha essa outra criolipólise para vocês verem a temperatura que estava quando eu tirei. Né, voltar lá de novo. Olha isso daqui, 7 graus, enquanto o outro estava -4. Qual que vai ter mais resultado? Essa criolipólise aqui que está totalmente descalibrada ou essa daqui? Qual que vai ter mais resultado? Com certeza essa. Tá? Então muito cuidado com o equipamento que vocês estão locando. Veja, pergunte qual foi a data da última manutenção. E fiquem sempre atentos. Tá? Fiquem sempre atentos. Então hoje eu uso a câmera termográfica não só para realizar avaliação de celulite, gordura. Eu uso a câmera termográfica também para verificar quando eu vou alugar um equipamento se realmente está chegando aquilo que eu desejo. Tá? Então eu faço muito isso hoje. Olha só uma criolipólise de placas que chega na temperatura legal também. Olha isso daqui. Isso daqui sim é uma criolipólise de placas que está funcionando bem. Olha o quanto que está uniforme. Toda a região da placa está chegando na mesma temperatura. Lógico que aqui, gente, está uma temperatura muito alta porque eu coloquei no mar, na temperatura mínima do equipamento, né? A temperatura máxima do negativo, né? A máxima do mínimo. Eu coloquei a máxima do mínimo aqui e deixei a ponteira não encostada no paciente, né? A placa. Só para me verificar mesmo qual temperatura que estava chegando. E olha a temperatura que chegou. Isso daqui ela está muito bem calibrada. Ela está top, uma ponteira muito boa de trabalhar. Eu falei com vocês lá no início sobre a criolipólise de placas e a criolipólise de sucção. Eu, sempre quando eu vou locar hoje o equipamento, né, eu não tenho equipamento, eu faço essa locação, sempre quando eu vou locar o equipamento, eu peço um equipamento que trabalhe com as duas ponteiras no mesmo. Então eu gosto de trabalhar tanto com a de placas quanto a de sucção, porque algumas regiões eu trabalho com a de sucção e outras regiões eu já vou trabalhando com a de placas. E principalmente porque a de sucção pode acontecer isso daqui, ó, gente. Pode acontecer isso daqui, ó. Aqui nós temos uma de sucção. Vocês estão vendo que no meio, ó, tem 2 manchinhas lilás, uma em cima e uma embaixo. Mas no meio está meio esverdeado. Essa região do meio aí não teve um bom resfriamento. Então eu vou ter que fazer o que aqui? Vou ter que corrigir essa temperatura. E a criolipólise de placas aqui seria muito interessante, porque eu colocaria a placa bem em cima aqui, ó. Aqui está onde gelou e aqui está onde gelou. Eu colocaria de placas bem em cima. Então dá para vocês colocarem muito bem aqui, tá? De placas aqui. Então por isso eu gosto de trabalhar dessa forma. Outro ponto também, a de placas te permite trabalhar algumas regiões que com a de sucção você não consegue com bom êxito. Que são quais regiões, Ricardo? Quais regiões? Regiões de culotes, por exemplo. Tá? Olha aqui, isso aqui é um artigo científico da Zeltic também, tá? Aliás, da Zeltic, do CoolSculpt. Então aqui, pessoal, olha só para vocês verem. Aqui utilizaram, então,
a criolipólise de placas, né? Lógico que essa daqui é uma criolipólise de placas diferente, mas é uma criolipólise de placas aonde trouxe muito bom resultado aqui para essa região de culote. Por que culote é melhor que a de placas, Ricardo? Porque é o seguinte, a de... Deixa eu parar de compartilhar a foto aqui e voltar para mim. Essa região de culote é uma região muito difícil de ter uma sucção. Então, por isso a criolipólise de placas nessa região, ela é interessante, tá? Criolipólise, é criolipólise, tá? Então, de quanto em quanto tempo eu vou fazer? No mínimo 30 dias. Mesmo com a de placas, Ricardo, mesmo com a de placas, gente. Criolipólise é criolipólise, tá? Criolipólise é criolipólise, ok? Aí a Janaína colocou que nunca fez a de placas. A de placas é interessante para vocês trabalharem em algumas regiões que com a de sucção, na minha opinião, é muito difícil de trabalhar. Aqui, por exemplo, trabalhar braço, ou trabalhar culote, tá? Fazer justamente isso daqui que eu mostrei para vocês, ó, trabalhar essas regiões que não foram trabalhadas com a criolipólise, nessa a gente fazer aí, ó, corrigir essa temperatura, né? Então corrigir essa temperatura aqui é interessante. Ó, quando eu trabalhava com criolipólise, eu repetia na mesma região após 3 meses. Isso, hoje já se pode repetir com 30 dias, não tem problema, tá? Uso a 360 e a de placas também para as áreas que não tem prega para sucção. Perfeito, perfeito, muito bom. Uso o 360 também, perfeito, uma manopla muito, muito boa, porque já trabalha, gente, toda a região, tá? Quando comecei com a Crio há 7 anos, repetia depois de 3 meses. Hoje já faço com 30 dias e os resultados são top. Perfeito, perfeito, é isso daí, tá? É isso daí. Também uso 360, morro de medo de complicações. Isso, complicações ela pode acontecer. Inclusive uma das complicações da criolipólise, deixa eu mostrar para vocês aqui, que é além das queimaduras, tá aqui, tem artigos que falam sobre a hiperplasia adiposa paradoxal. Não se sabe muito bem o porquê da hiperplasia, né? Não é muito bem descrito, por mais que tenha especulações, mas ainda não é muito bem descrito a questão da hiperplasia adiposa. O que acontece, gente? Ao invés de diminuir, aumenta. Tá? Então, ao invés de diminuir, aumenta. É mais comum em homens, os estudos mostram, porém, mesmo sendo mais comum em homens e sendo muito raro, pode acontecer. Tá? Pode acontecer. Então, você tem que ter sempre um bom termo de consentimento, tá? E não é termo de consentimento baixado ou de internet não, gente. Pelo amor de Deus. Senta com o advogado, nós temos hoje advogados específicos que trabalham dentro da estética. Senta com esses advogados de forma online mesmo, peça para eles fazerem uma documentação para você, uma orientação em relação a tudo isso, tá? É muito importante. Vocês sempre, qualquer tipo de procedimento, né? Isso daí já é mais do que falado. Né? Então, analisem isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui para mim falar com vocês. Hoje nós temos aplicadores também específicos que trabalham em região de papada e que trazem muito bons resultados também. Eu não utilizo, né? As máquinas que eu loco não tem esse aplicador de papada. Tem um aplicadorzinho menor, mas só que não dá para fazer região de papada. E tem algumas máquinas que tem um aplicador específico para trabalhar papada. Tá? Então ele encaixa direitinho aqui nessa região, então consegue bons resultados aí. Isso aqui é um estudo que mostrou justamente essa redução que teve em região de papada. Foi um estudo feito com 10 pacientes e a média aí foi muito boa de redução nessa região. Tá? Bom, alguns cuidados aqui que eu acho muito importante vocês sempre atentarem. Esse paciente tem mesmo indicação de fazer uma criolipólise? Verificar a espessura de gordura. Existe um mito muito grande, gente, aproveitando aqui já falando de espessura de gordura, existe um mito muito grande em relação a que criolipólise gera flacidez tissular. Criolipólise não gera flacidez tissular, porque criolipólise gera um efeito chamado de criodermadistrinco, que é um processo de retração de septos interlobulares, que justamente eles retraem por conta de um processo inflamatório que acaba induzindo a produção de colágeno.
Mas quando eu falo para vocês que a criolipólise não gera flacidez, ela não é um tratamento para flacidez. Existem diferenças aí, tá? Não utilizem a criolipólise em pacientes que não tenham uma camada de gordura suficiente. Porque se não tem essa camada de gordura suficiente, e principalmente quando eu faço a dissucção, o risco de queimadura aumenta, porque eu vou ter frio, resfriamento, resfriamento, e aqui eu tenho pele aqui no meio. Então aonde que eu estou resfriando mais? Pele, né? Epiderme, derme, então eu posso gerar queimadura no meu paciente. Então muito cuidado. Uma outra dica que eu poderia dar para vocês é cuidado com a sucção também. Você pode utilizar uma sucção mais alta no início, mas depois você vai lá e diminua essa sucção, ok? Então faça a sucção até, né, uma sucção mais alta, né, uma intensidade, aliás, né, uma intensidade dessa sucção mais alta um pouquinho, até puxar o tecido, depois você vai lá e diminui essa porcentagem, diminui essa sucção. Não tem necessidade de ficar uma sucção alta durante todo o procedimento, tá? Porque aí você aumenta risco de manchas por hemosiderina, que é quando fica muito hematoma, esse hematoma demora a desaparecer do paciente, tá? Demora a sair, então muito cuidado em relação a isso. Marque a área de tratamento. O que geralmente eu faço quando eu vou fazer uma criolipólise? Vamos lá, deixa eu fazer meu desenho aqui, que esse desenho é importante. Aqui, e provavelmente vai ser meu último desenho da noite hoje. Vamos lá, vou falar para vocês aqui. Vou mostrar para vocês as duas formas que fazem. Que esse eu considero um erro muito grande. Vou mostrar aqui para vocês, vou parar de compartilhar aqui. Mostrar aqui para vocês. Vocês estão tirando print, né? Para depois vocês pôr eu lá, né? Assim, ó. Com os meus desenhinhos, né? Vamos lá. Então aqui, pessoal, olha. Aqui eu tenho uma maneira que eu considero, não que seja incorreta, mas que dependendo do paciente, você não vai ter tanto resultado assim. O que é isso daqui, Ricardo? É onde eu faria a criolipólise. Olha, vamos imaginar que esse paciente ela tem gordura na região inferior do abdômen. Toda essa região aqui, ó. Toda essa região aqui, ó. Toda essa região que eu estou mostrando aqui para vocês. Aí você vai lá com a criolipólise, é de sucção, de placas, desculpa, é de sucção, e você coloca aqui e ela pega uma região bem pequena. Se vocês observarem nas fotos termográfica que eu mostrei para vocês, não é uma região tão grande que a criolipólise pega, é uma região pequena. Aí você vai lá e coloca só um pedacinho aqui, ó. Só um pedacinho aqui. Vai pegar só uma região bem pequena abaixo aqui do umbigo. O paciente vai ficar com um furinho aqui. Aí porque você vendeu só uma seção para ele, só uma região. Então, às vezes, na ânsia de vender, por conta do dia da crio, aí vende só uma região. Uma coisa que eu não faço dentro da clínica, eu não vendo sessão de criolipólise. Eu vendo um tratamento para o meu paciente que pode conter a criolipólise ou não. Eu não vendo sessão de criolipólise, tá, gente? Foi a época que eu fiz isso. Foi a época, eu não faço isso mais. Isso é uma forma com que eu trabalho hoje, por exemplo, eu ensino muito isso às meninas dentro do Lipoparm, a não trabalhar com venda de sessão. Você vende um programa de tratamento. Então lá, quando nós falamos, por exemplo, na avaliação de estratégias de vendas e assim por diante, né, e a gente até nos próximos, agora a gente está colocando algumas coisas mais de estratégias de vendas e tudo, né? Porque não é só avaliar o paciente, é vender também para ele. Então tem que ter algumas estratégias ali dentro ali para facilitar essa venda e tornar ela algo mais individualizado, né? Então tem algumas estratégias que nós estamos utilizando agora na clínica também. Então o que eu quero falar para vocês? Que eu não vendo a sessão da criolipólise. Tá? Eu não vendo sessão de criolipólise. Eu vendo um programa de tratamento para ele, que pode conter ou não a criolipólise. E quando eu avalio meu paciente, eu vejo se vai ser necessário fazer mais de uma área. Porque isso daqui vai pegar só um pedacinho. Então o interessante era eu fazer o quê? Faço uma área com a criolipólise, depois eu venho e faço outro. Ricardo, não dá para fazer os dois ao mesmo tempo? Como que faz os dois ao mesmo tempo aqui? Se uma manopla vai chocar com a outra. Tira a fotinha aqui, ó. 94, né? Tira a fotinha. Isso, 95. Marca o tio lá depois. Isso. Bora. Voltando aqui. Eu faço dessa forma quando eu vou aplicar a criolipólise.
Olha, coloco uma de cá, faço essa área primeiro, depois que eu faço essa, porque não dá para fazer as duas junto. E quando você faz dessa forma aqui, você tira a foto depois com a câmera termográfica, você vê que pegou muito bem toda aquela região, ó, que precisava pegar. Às vezes eu só vou corrigir depois um pouquinho da temperatura com com a acrílico de placas, no caso, se for preciso. Tá bom?